Salve, salve, tributaristas, empresários, contadores e amantes do direito tributário. Sejam bem-vindos, né, a mais um podcast aqui do Entre Alíquotas. O podcast nascido em Mato Grosso, mas que tem voz para falar para o Brasil inteiro. E como vocês vêm acompanhando, a gente já trouxe aqui diversas figuras, diversas entidades, diversas autoridades em vários assuntos, vários ramos do direito empresarial, do empresarial como um todo, né? E hoje não vai ser diferente, tá? Antes de apresentar a minha equipe, eu queria fazer um agradecimento especial aí a DK Eventos, Contabilist, Singular Marketing Digital, Altex, Care, Instituto Tetilas, olha ele aí, ó, Imersão Vendedor 24 Horas, Sistemas Evolux, Itsedu Educacional. Sem vocês, né, isso não seria possível, então a gente agradece de coração. E, sem mais delongas, eu não vim sozinho, hoje eu vim aqui com o meu time de peso, a doutora Sandra está num retiro espiritual, mas temos outra loira aqui, ela não faltou hoje, né? Bem-vinda, doutora Juliana Favalesa. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. É um prazer, inclusive, como sempre, dando spoiler, né? Receber o Caio aqui hoje. E vamos falar de tributário, né? Vamos falar de muita coisa boa. Então, já aí, o nosso convidado hoje, eu que sou amigo do Caio desde 2018, a gente se conheceu por ocasiões da vida, fora do ramo profissional, né? Exato. Fizemos algumas viagens juntos e depois tivemos a grata satisfação aí de se aprofundar, inclusive profissionalmente, conhecer um pouco mais o trabalho um do outro. Um cara que eu admiro demais, uma referência para mim aí na parte de gestão empresarial. Líder da região Centro-Norte, né? Da W1 Business. Eu queria dar as boas-vindas aí ao meu amigo Caio Cabral. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Fantoni. Obrigado, Ju, pelo convite, né? Muito satisfeito de poder participar dessa mesa, não redonda, né? Uma mesa quadrada aqui, mas, mas de poder estar aqui com vocês para a gente conversar sobre questões tributárias, gestão, empresa, aprender um pouquinho com vocês também, né? Compartilhar conhecimento aqui. Então, muito obrigado de novo aí pelo convite. Show. Isso é o bacana. A gente vem sempre para trocar ideia, trocar experiência, né? Me colocam nessa função de host que falam, porque eu gosto de falar bastante, mas não que eu seja o condutor de alguma coisa. Aqui a gente está à vontade para falar do que quiser. E eu vou até relembrar do nosso primeiro podcast, quando o Márcio fala sobre questão de conexão genuína e tudo. Primeiro a gente conhece as pessoas, depois os produtos. Tá aqui um caso prático, né? Primeiro a gente se conheceu aí tomando um negocinho, assistindo um jogo do Vasco, coração apertado, e depois a gente foi pro lado profissional. Eu queria, Caio, te pedir num primeiro momento que você falasse quem é o Caio Cabral, contar um pouco da sua trajetória, Maravilha. De onde você veio, como é que são suas experiências, sua especialidade, o que você faz, quem quiser te achar, te procura no Tinder, no LinkedIn, como é que faz? Tinder, não mais, né? Não, Agora mas o homem tá sério aqui. Que isso, hein? Mandar um beijo pra minha noiva, Cissa. Isso é importante. Importante, isso aí. Começar bem, né? Mas, bom, eu sou o Caio Cabral, sou cuiabano. Muita gente pergunta, né? Acha que eu não sou de Cuiabá. Falta, às vezes, um sotaquezinho mais cuiabano. É que você morou fora também, né? Exato. E aí, então, mas eu sou daqui e eu fui morar fora justamente, né, para fazer faculdade. Então, eu me formei em administração na Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro. Então, bons tempos que eu, né, tive esse privilégio de morar no Rio, de estar próximo do nosso Vascão, né? Ou seja, ali de 2010, 2014, então foi uma época boa, né? Foi uma época boa ainda. Ganhou a Copa do Brasil e tal, Libertadores. Isso aí. Mas, então, depois que eu me formei em ADM, eu voltei, né, para Cuiabá. E, então, logo ali em 2015, nesse meu retorno, eu entrei no Sebrae. E aí começou essa minha trajetória profissional como consultor empresarial. Então, são aí já mais, né, de 10 anos trabalhando nessa parte de gestão, de consultoria empresarial, sempre na parte de gestão financeira, planejamento estratégico, plano de negócio. E então, 10 anos aí já tive o privilégio de atender mais de 1.000 empresas, né? Então, o Sebrae, ele traz esse grande volume, né, de empresas. E o legal é que, assim, realmente o Sebrae, por mais que eu tenha feito uma das melhores, né, faculdades, escolas A escola da vida prática ali, ela tá vencendo muito, né? Exatamente. Então, eu fiz a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, mas tem a FGV, que é a Faculdade Geral da Vida, né? Que é na prática que você vai aprender. Um complementa o outro ali, né? Exatamente. Então, muitas coisas, realmente, eu fui ali descobrindo, atendendo, né, os pequenos empresários, né, no começo da carreira, o pessoal que era MEI também. Então, oportunidade de conversar com muita gente. Então, assim, a gente foi ganhando essa casca e evoluindo também profissionalmente. Hoje, eu sou líder da região Centro-Norte da W1 Business, que é um braço, né, uma BU que a gente fala, né, uma unidade de negócio
da W1 Inc., que é uma empresa nacional de consultoria, tanto, né, consultoria financeira no todo, né, tanto para a parte pessoa física como na parte da pessoa jurídica. Então eu estou, né, nesse braço da consultoria empresarial, né, atendendo pessoas jurídicas, e sou líder nessa região Centro-Norte que atende Mato Grosso, Rondônia, e também agora a gente começou, né, os trabalhos em Goiás, Brasília. Então a W1 tem são quase 30 escritórios no Brasil inteiro. Então a gente tem um time de consultores, né, do mais alto gabarito. E então, assim, até uma conquista realmente profissional, né, fazer parte desse time e estar nessa liderança aqui na região. Pô, dá pra ver aí o prazer que você falando, é bacana. Quando a gente faz o que gosta, né? Aí a gente executa muito melhor nossos serviços. E eu acho muito importante esse serviço, depois eu vou pedir pra você explicar um pouquinho mais sobre o que ele faz, o que ele representa, que nós estamos num momento de transição de um sistema tributário, a maior transição de todas as décadas, pelo menos. Nós aqui nunca vimos uma desse tamanho e não veremos outra, né? Quando tiver outra reforma tributária, a gente já não tá mais aqui, pelo menos não trabalhando. E pelo que eu tenho estudado um pouquinho, a principal dificuldade que as empresas vão ter vai ser justamente nessa parte de gestão e fluxo de caixa, né? Vai mudar muito a forma de apuração dos tributos e tal, então vão precisar ainda mais dessa consultoria, dessa parte de gestão aí. Quando se fala em gestão, Caio, aí eu vou te assumir um pouco da minha ignorância, eu não consigo visualizar hoje diretamente como é que seria essa forma de ajudar as empresas? Eu sei que vocês dão muitas orientações, mas ela vai desde a parte da abertura burocrática, quando você fala em finanças também controla fluxo de caixa, entra na contabilidade. Como é que são assim, os produtos que o empresário ele consegue consumir de vocês para ter uma vida longa? Porque, até você me corrija se eu estiver errado, mas eu tinha lido uma vez uma reportagem e tal, que 90% das empresas ela não chega no 3º ano de vida no Brasil, né? E muito se dá por falta de gestão, óbvio, né? Óbvio, justamente, né? A gente tem alguns motivos principais, digamos assim, para a gente ter esse número tão ruim, né? Infelizmente, realmente a maioria das empresas não passa do 3º, do 5º ano. Então, quando a gente pega um cliente ali que já tem mais de 6, 7 anos, a gente já fala para ele, né? Pode comemorar que você é um vitorioso, né? Você já passou a primeira barreira, né? Já rompeu a barreira. Mas, então assim, um dos grandes motivos nesse sentido é começar sem um planejamento devido, né? Sem ter um plano de negócio, que isso vai resultar na questão de começar sem capital de giro, não entender até as questões tributárias, né? Não saber precificar corretamente serviços, né? Produtos. Esse vai ser o principal produto da reforma tributária, a nova precificação, viu? Isso aí a gente vai ter que debater muito e ensinar, né, os nossos empresários, porque realmente a alteração vai ser grande, né? Principalmente para quem trabalha com serviço. Sim, então, né, vai ter um impacto bom. Vai ter um impacto grande. Então, dentro do nosso trabalho, a gente entra, então, todos esses pontos, né? Então, o empresário pode contratar essa consultoria empresarial desde o momento que ele quer abrir sua empresa. Já é prévio à iniciativa de abrir a empresa. Então, um desses produtos nossos é justamente esse plano de negócio, né? Que é justamente para a gente fazer essa análise da viabilidade financeira, né? Do projeto, do empreendimento, da ideia de negócio que esse futuro empresário, né? Ou empresária quer colocar em prática. Eu posso dizer que seria para alinhar e verificar se ele tem mentalidade de estar pronto para o negócio ou se ele está no ramo certo. A mentalidade até a gente pode trabalhar, mas na prática é fazer um estudo se realmente a ideia de negócio para ele é viável. Porque assim, na verdade eu falo que qualquer empresa ela é viável, né? Basta você realmente fazer as coisas devidamente, vender bem, no preço certo. A não ser que seja uma ideia muito complexa, mirabolante ou inovadora. O cara chegar e querer abrir uma pista de esqui aqui em Cuiabá. Tem jeito, não? Exatamente. Dependendo do dinheiro dele, até dá. Faz um negócio fechado ali, né? Neve artificial. Esse é o ponto. Qualquer ideia... O quanto a pessoa está disposta a investir também, né? Exatamente. O quanto de dinheiro você tem de disponibilidade de investimento. Então, a questão é viável para você ou não? Então, o estudo ele é dessa forma. E você acha que acaba que as empresas que não contratam esse tipo de consultoria, elas terceirizam isso muito para o contador? Que é o que a gente vê no dia a dia, né? Exato. Na prática, e isso é um ponto importante, porque quando a gente fala, né, às vezes, de alguns termos mais técnicos, como fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, né, muita gente fala de, não, meu contador faz isso aí. Só que não é a mesma coisa, né? Não é O olhar é diferente, O olhar é diferente. E às vezes ali o contador, ele tem hoje, né? São muitos clientes. Então o contador ele não tem tempo hábil. Né? Depende do contador, lógico, tá, gente? Mas estou falando na maioria, né, dos casos. Não tem tempo hábil, nem equipe, para ficar olhando realmente todos os seus custos, né? Despesas, precificação. Então ele vai receber a informação e vai trabalhar com a informação que você está fornecendo para ele. E se ela não for de qualidade, ele não tem como fazer mágica. E o que a gente tem na maioria dos casos, né? Empresas no lucro presumido e simples
operacional? Só passa o faturamento. Contador, eu faturei isso aqui, então quem está no Simples vai receber a DARF ali do Simples, né? Quem está no presumido, o contador vai fazer os cálculos baseado nesse faturamento, aí tem a questão da folha e tal. Então, basicamente, o contador ele tem essa obrigação de fazer, né, o cálculo dos impostos, fazer a parte dos encargos trabalhistas. Então, não tem tempo de olhar a gestão em si. Tá? Eu costumo falar sobre essa importância, não é de falar que um profissional é melhor que o outro. É de justamente ter funções pré-determinadas para que cada um faça o seu melhor. Quanto mais especialista, né, mais específico você é no seu segmento, por exemplo, no nosso ecossistema lá, a gente tem a doutora Juliana, é advogada tributarista. Eu sou estrategista tributário. O nosso trabalho já é diferente, apesar da formação ser a mesma e tal. O meu olhar é diferente do dela, que é diferente do contador, né? Exato. Porque o contador, ele tem, como você falou, às vezes 500 empresas na carteira dele. Eu quero que você tenha 1000, tá? Às vezes não dá tempo dele olhar de forma estratégica, fazer um planejamento. Até porque a gente sabe também que o empresário não gosta de pagar muito bem os prestadores de serviço. Perfeito. Então, às vezes, o cara pagar um salário mínimo pro contador, ele não vai fazer um planejamento completo. Aí ele precisa contratar um profissional. E aí eu chamo a atenção, especialista naquilo que ele faz. Eu dou o meu exemplo, por exemplo, se você quiser que eu faça um planejamento tributário de PIS e COFINS, eu sou tributarista, mas eu não faço. Eu sou especialista em ICMS. E ali eu me garanto. Então, assim, eu acho que é bacana você saber os seus limites para você oferecer o melhor para os empresários. E com relação a essas empresas que procuram, que precisam de consultoria, isso vale, se aplica para a empresa desde o pequeno porte ali, para o simples, empresas do lucro real, ou tem alguma diferença, tem algum corte? Não. A gente atende todas os regimes, né? Digamos assim. Lógico, a gente só não atende hoje MEI, né? Então, pela W1, né, a gente atende clientes ali que faturam, vamos lá, de 100 mil, 100 e poucos mil mês, né? Aí o céu é o limite. Então, outras empresas faturam 100 milhões ano, 200 milhões ano, a gente também atende. Então, a gente tem vários níveis de consultores e então a gente tem ali o ticket apropriado, né, para atender esse perfil de público. Então, a gente atende todos os segmentos e o recorte, de fato, é esse, né? Então, ali de um faturamento mínimo para cima, para poder fazer essa contratação. Até porque daí para baixo, a gente tem outras, como eu falei, eu vim do Sebrae, né? Então o Sebrae, por exemplo, dá um grande apoio já para quem é MEI, para empresas que faturam ali 50 mil, 60 mil, 80 mil por mês. E então, só que o Sebrae também tem, é como você falou, cada um no seu quadrado. Sim. Então o Sebrae, ele é uma consultoria mais rápida. Não gosto de falar superficial, mas é porque também o Sebrae quer atender também não tem muita informação para você aprofundar, né? O Sebrae quer um volume grande de empresa. Então, é um trabalho bem importante, bem legal, mas chega um certo patamar que você precisa ter um consultor ali realmente, né, por mais tempo na empresa. Então, uma consultoria, para vocês entenderem, hoje, ela no mínimo, né, tem que ter ali 6 meses de trabalho, né? E o padrão, geralmente, é o que? 12 meses. Então, porque em 12 meses, ali dentro da empresa, a gente entendendo todos os processos, rotinas, porque até explicando já então como é que funciona o trabalho da consultoria para quem já está com a empresa rodando, a gente trabalha sobre 3 pilares: gestão, finanças e planejamento, certo? Então, quando a gente fala de gestão, é justamente chegar na empresa e identificar quem são os responsáveis pelos controles dos números, né? Que a gente vai focar muito na parte financeira. Então, a gente tem uma tesouraria ali já bem implementada, tem sistema, quais são os processos. Então, a gente vai organizar esses processos, porque fazer gestão financeira, gente, é muito mais realmente encaixar o que o pessoal chama do BPO ou vai além disso? É uma boa pergunta, porque o BPO, ele é quem vai fazer o operacional. Entendi. Então, por exemplo, o BPO, ele troca. A Juliana é a minha financeira, né? Só que aí eu vou trocar ela pelo Fantoni, que tem uma empresa de BPO. Então, o BPO é a terceirização do seu financeiro. Mas da exeção. Da execução. Então, ele faz. Ele vai lá, ele que vai lançar, ele vai programar contas a pagar, contas a receber. Mas a gestão estratégica... Só exatamente. Então, assim, o BPO ele tem a função operacional. O consultor, a gente vem para organizar a empresa, passar tarefas, passar conhecimento, treinar, às vezes, a equipe, para que a equipe, ou até a gente pode trabalhar em parceria com o BPO, né? Então, depende da equipe e do empresário. De repente, tem um BPO aqui e tem outra pessoa de suporte mais interno para fazer o trabalho. Então, a ideia é o quê? Que a gente organize esses processos para que consigamos ter o número exato que a gente, do fluxo de caixa, dos gastos, trabalhar com números concretos. Porque a maioria dos empresários, eu sempre falo isso e vou continuar repetindo, né? O brasileiro, ele tem muito foco no comercial. Então, o brasileiro empreendedor,
ele tem aqueles perfis, né? Ou você é uma pessoa muito boa de vendas, então você vai... Qualquer coisa dessa caneca, a pessoa ela vende. Não é o nosso amigo Márcio Barreto. Ele o cara vende. monstro da venda. Qualquer coisa, você der um clipe pra ele, sai vendendo na rua ali e faz milhões. Ele tá vendendo até a camisa do Vasco. Tá Então, conseguindo aí, ó. vender a camisa Aí, do ó. Vasco nesse momento. Fazendo milagre até, né? E aí, então esse é o bom vendedor. E a gente tem o outro perfil, que são as pessoas mais técnicas, sabe fazer alguma coisa. Então, aí outro amigo nosso, por exemplo, o Tetila, né? Então, dentistas, é muito exemplo disso. Próprio advogados, arquitetos, engenheiro, um marceneiro. Um autônomo ali, né? São os autônomos, que eles sabem fazer algo, eles entregam algo. Então, e qualquer empresa é uma solução para alguém. Então, ela é a solução de alguém, tem essa demanda, ela vai vender. E aí, o que acaba a gente fazendo? Como também no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma mão de obra tão qualificada, e que se tem essa mão de obra qualificada é cara, então, assim, acaba que a gente não tem aquele time perfeito. E isso faz com que o empresário, né, ou a empresária, fique sobrecarregado de tarefas. Então, ela vai tentar pagar fogo, vai trabalhar com a equipe, vai trabalhar a venda, porque realmente a principal coisa que uma empresa tem que fazer é vender. Porque se não vender, você pode ser o melhor financeiro do mundo. Se não tiver para quem você executar... A conta não fecha, né? Então não adianta. E aí acaba deixando de lado um pouco essa análise financeira estratégica. Então a gente vem para organizar essas rotinas, ter confiança e precisão nos dados financeiros, para aí sim fazer DRE gerencial, fluxo de caixa, balanço patrimonial também gerencial, e com esses indicadores a gente começa a fazer aí sim um planejamento estratégico da empresa, porque a gente trabalha algumas alavancas da empresa. Então a gente vai, com todos esses relatórios, com esses números concretos, a gente passa a fazer um diagnóstico muito mais assertivo. Então a gente vai entender, por exemplo, será que o problema dessa empresa realmente está na receita, ou seja, é um problema de volume de vendas, ou é um problema de precificação? Porque o empresário tem muita dificuldade de saber precificar corretamente. A gente tem um cliente, né, que estava fazendo essa assessoria para a reforma tributária, e você entrou num ponto bem bacana que eu ressalto aqui também. Às vezes a pessoa quer uma consultoria, tá, quanto custa a sua hora? Eu falei, não é a minha hora, quanto custa o projeto? Porque não adianta você vir se consultar comigo uma hora, que eu vou te dar um diagnóstico superficial. Eu preciso, né, vou levar para o caso do hospital, preciso fazer um exame de sangue, preciso que você faça um raio-x, né, para vários exames, e eu preciso entender o teu negócio. Exato. Se eu não souber como você funciona, né, eu já vi empresa ser autuada por fazer crédito de ICMS de rolo de papel higiênico, porque não gera crédito, que é uso e consumo. Mas aí, se você entender o processo da empresa, aquilo era usado no controle de qualidade dos vasos sanitários, era uma empresa de vaso sanitário. Aí você consegue sim fazer um planejamento. Então, é o que você falou. Faz parte do produto até faz parte do processo de produção. Exato. Então, se você não entende o negócio da empresa, como você falou, 6 meses, mas o ideal é 1 ano. A gente tem que acompanhar o dia a dia, né? E aí, quando você fala dessa parte de gestão, eu lembrei de um caso aqui, que é até um caso concreto também, não querendo desmerecer nenhuma das profissões, mas aquilo de voltar ao ponto de ser especialista no que faz, as maiores dificuldades que eu enfrentei com clientes foram aqueles que queriam administrar o seu próprio negócio por ser muito especialista naquilo que faz. Vou te dar um exemplo concreto aqui, eu não sei se isso é regra e o que você recomenda para esse pessoal. Os piores problemas que a gente via de gestão, que chegava pra gente, gestão tributária, né? Era do médico querer ser dono de hospital. Cara, não sei se é o caso mais emblemático, você já viu outros. Mas, cara, o médico é um excelente cirurgião, excelente cardiologista, mas botou ele pra administrar a gestão hospitalar. E ele conhece o hospital como ninguém. Sim. Ele conhece cada medicamento, cada instrumento como ninguém. Mas quando junta tudo ali com os números, parece que não fecha, né? Exato. De novo, a gente nunca pode generalizar, mas é um caso emblemático, porque... E é aquilo que eu falei, assim, o médico, ele estudou mais do que ninguém, porque... Vai estudar igual um médico, exatamente, né? Eu admiro demais o cara que se forma em medicina. Só que em nenhum momento da faculdade, da especialização, né, da residência, ele estudou gestão. Ou seja, tem médicos que depois vão se especializar, vão aí tem aqueles que vão fazer uma diferença ou algo a mais. Só que a maioria não tem nem tempo para fazer isso, porque eles estão ali e acaba caindo de paraquedas, digamos assim, na gestão de um hospital, uma clínica maior. E aí precisa, né, de uma ajuda de especialistas. E aí a parte tributária para hospital, para essas questões médicas, é muito importante, né? Porque aí entra essa análise de vocês, de se a gente consegue trocar aqui um KNAI pelo outro, de pagar menos imposto, para ter... Ou até tem uma recuperação tributária ali que ninguém nunca pensou... Que aí entra no outro ponto nosso também, das análises, né? Como eu falei aqui, a gente analisa a receita, o preço, depois a gente vai para custo, né? Custos diretos. E o principal custo direto que a gente tem nas empresas, além do CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou até do CSV, né? O custo do serviço vendido, o serviço realizado, é o imposto.
Então, nessa análise dos impostos, a gente também ajuda, e aí a gente vai sempre trabalhar em parceria com um contador ou com um advogado tributarista. Porque aí entra, a gente tem um conhecimento básico, né, para pelo menos entender, opa, peraí, aqui tem uma... Você sabe identificar onde está a dor, e aí quando precisa do especialista para ir um pouco além, Perfeito. a gente faz o... Perfeito. E eu tenho um case, por exemplo, bem recente, que a gente está ainda no estudo, ainda não gerou digamos assim, o valor de fato, né? A gente não executou, mas só no estudo inicial, conversando com um cliente antigo meu, e também muito amigo meu, ele falando sobre a dificuldade, a reclamação do empresário sobre, pago muito imposto. Não vai ter um que não vai reclamar, não, né? Pô, pago muito imposto. Até a gente que é tributarista acha que paga muito imposto, imagina... O problema é que não tem o retorno desse imposto. Né? Eu até brinco às vezes, falo assim, cara, dá graças a Deus que você paga muito imposto, porque quer dizer que você está vendendo bem, é isso aí. Está tendo lucro, né? Dependendo do regime, você paga muito imposto. O meu sonho cara. sempre foi ser tributado a 27,5% no imposto de renda. Exato. Então é algo que assim, é um custo bom, né? Digamos assim, porque a gente está vendendo, né? Está faturando. Sim. Só não é tão bom porque a gente realmente não vê retorno o nosso no país, né? Principal sócio aí, ele tem um pouco de fome, né? O governo da... O Leão Cara, pela tua experiência, cara, se pudesse te perguntar assim, você já pegou muitas empresas e alavancou, mas por orientação, né? Você também já deve ter visto muitas empresas não seguir o caminho certo e fechar as portas. Sim. Todo dia fecha uma empresa e abre uma empresa no Brasil. Você conseguiria identificar ali uma ou duas causas, seriam os principais problemas que as empresas enfrentam ou que uma armadilha que elas entram que culmina no fechamento? Tipo assim, o empresário que erra nesse ponto aqui, ele geralmente está fadado ao sucesso, ou geralmente esse caso é muito recorrente ali. Não vale falar isso é negação de imposto. Não, mentira, pode falar sim. Não, mas assim, os principais motivos de fato, começar a empresa sem o capital de giro devido, porque isso acontece. O que acaba acontecendo? No Brasil, a gente tem a cultura de vender parcelado e pagar à vista fornecedores. Isso já causa um estresse no fluxo de caixa da empresa. Então, a gente está sempre precisando ter esse capital de giro. Então, a empresa que já começou sem um capital de giro devido, planejado, ela vai começar a vender, né? Já vai ter que vender o almoço para pagar a janta. Então, a gente hoje, com a competitividade que a gente tem na internet, as empresas já não têm tanta margem assim também para trabalhar. Lógico, vai depender muito do segmento. Então, um dos principais motivos é a falta de capital de giro e aí depois não identificar o seu ciclo financeiro. Que é isso aí, como é que está o meu prazo médio de recebimento de cliente, meu prazo médio de pagamento dos fornecedores, o giro do estoque nesse meio termo. Sim, porque vai acabando o produto, você tem que repor. Você tem que repor. E aí, porque às vezes parece que, se eu vender mais, eu vou ficar melhor sempre. Só que aí que está o tiro no pé. Porque muitas vezes, se você tem um problema nesse sentido, de capital de giro, de fluxo de caixa, se você vender mais, a única coisa que vai acontecer é você vai quebrar mais rápido. Então, é isso. Então, a gente faz algumas... Exato. E você começa a fazer antecipação de maquininha. Eu tinha um cliente que ele... Toda semana fazia antecipação. Aí você paga taxas maiores, aí você não sabe para onde está indo seu lucro. Hoje em dia, não tem nem mais antecipação. Hoje em dia é antecipação automática já. Então, já está no fluxo da empresa. O Brasil não é para amadores, a gente fala. Então, tanto é que gestores brasileiros são muito bem vistos no mundo inteiro. É mesmo? Porque ninguém passa por sobreviveu aqui no Brasil. Igual a gente. O gestor brasileiro vai para outro lugar do mundo é tranquilo, é fichinha. Resiliente. É resiliente. Não. Porque a gente tem hoje o sistema tributário mais complexo do mundo, o sistema trabalhista mais caro do mundo, né? A gente não desonera bens de tecnologia, de capital. Então, assim, agora com a reforma tá mudando isso. Sim. Então, assim, é caro você ser empresário e, além de tudo, você tem que ter um conhecimento multifacetado. Nossos juros, então, para tomar crédito, os maiores tá absurdo, também, Então... E teremos o maior IVA do mundo. O maior imposto sobre o valor agregado do mundo será nosso a partir do ano que vem. Então, o Brasil gosta de estar em destaque, né? A gente gosta de estar no pódio, né? Mas não nos pódios corretos, né? Podia ser um pouquinho diferente, né? Mas, então, assim, retomando ali o pensamento é isso. Então, problemas no ciclo financeiro e falta de capital de giro são grandes problemas. Outro problema grave que a gente falou já, que é a precificação. Então, a gente não precifica correto. O brasileiro acha que assim, são coisas básicas, gente, e não é só de pequeno empresário, não. Grandes empresários têm uma visão errada da precificação. Coloquei 100%, né? Ou seja, multipliquei por 2, dobrei o preço de custo do meu produto. Ele acha que vai ter 100% de volta. Ele já não entende que só na volta ali já não é. Só o imposto sobre faturamento, sobre a venda dele, já comeu uma parte. Já foi. Então, por exemplo, o empresário não entende que quando a gente fala de lucro de fato, né, o lucro de uma DRE, isso não é geração de caixa. Então, esse lucro que a empresa gera, ele pode ir para o próprio estoque,
da empresa, que é quando Reinvestimento. são reinvestimentos, ou está no contas a receber, não recebemos ainda. Então, alguns detalhes técnicos que faltam a maioria dos empresários brasileiros faz com que eles tomem decisões erradas, eles estão sempre no escuro, no achismo, e acaba que, assim, negócios lucrativos, negócios que seriam saudáveis, acabam tomando decisões erradas ali por falta de conhecimento e acabam quebrando. O problema é a falta de conhecimento, né? Porque a gente vê isso, o empresário que ele quer economizar com o serviço especializado. Existe isso, mas o problema maior, então, é a falta de conhecimento. Seria. Eu acho que a falta de conhecimento seria o primeiro, porque disso vai, digamos, vai transbordando para os outros problemas. Às vezes até a falta de conhecimento de saber que existe um serviço especializado para isso. E a humildade de querer reconhecer que tem que contratar um profissional, porque ninguém sabe tudo na vida, né? Exato. O Márcio fala muito isso aí é um negócio bacana. Ele fala, cara, tem coisas que você não tá procurando mais barato, né? Pra quem não sabe, o Caio tem uma Porsche Cayenne. Né? Ele não comprou. Nem eu sabia disso aqui. Vou procurar na garagem lá. Você não, quem compra uma Porsche não compra porque quer o carro mais barato, quer o carro mais bonito, mais seguro, né? Você não contrata um profissional para gerir o seu negócio, que é o futuro seu e da sua família, procurando mais barato. Quem faz isso já começa fadado ao insucesso, né? Perfeito. Eu te pergunto, precificação, cara, isso é um problema que eu vejo muito latente, crescendo cada vez mais. Muitas empresas que a gente assessora, elas têm esse problema. Uma vez a gente pegou uma empresária lá e falou assim, como é que você faz o teu preço final? Porque vai mudar, agora você tem que tirar os impostos por dentro, o imposto vai ser por fora. Então você vai ter que limpar a base. Automaticamente o teu preço vai diminuir um pouco. Vou manter o mesmo. Não vai, senão você vai perder mercado. Então a decisão não é só em números, é de negócio como um todo. Sim. Se o teu concorrente, ele sabe precificar e ele precificou e colocou um preço menor que o seu, você perde mercado para ele, né? Então, aí ela falou, não, eu multiplico por 3. Eu falei, bacana, você pega o teu preço de custo e multiplica por 3. Eu falei, como é que você chegou nesse número? Não, assim, é porque dá pra pagar a folha e tal, e ainda sobra 20% de lucro pra mim. Alguém falou, né? Então, assim, essa é a questão. São os números mágicos. Existe uma técnica, existe uma fórmula, existe uma... Você consegue botar... A matemática não erra, né? Não falha. É matemático. A questão da precificação... Existe um procedimento matemático pra você chegar a um preço final. Existe. Então, a gente tem... São duas questões. A gente precisa entender a nossa margem, né? E tem o mercado, como você falou. Então, o mercado vai regular de uma forma ou de outra. Não é, eu quero sair lucrando 50% de lucro líquido. Muda de negócio pra eles. Não tem como, né? Você tem que ter algum negócio legal da vida aí. O pessoal tá ganhando dinheiro com esse negócio desses dias, né? Isso que eu falo, o pessoal da Faria Lima lá. Faria Lima, Tigrinho, tá bombando aí. Assim, ou seja, se você não quer entrar nesse segmento, você não vai ter uma margem que você quiser, né? Então, assim, o mercado regula. Então, só que o problema também é que o mercado às vezes regula até de forma errada, porque tem muita gente precificando errado. Então, isso vai atrapalhando, né? Gera um efeito dominó, digamos assim. Mas o princípio realmente do cálculo é entender todos os seus custos. Então, para você precificar bem, você precisa entender as suas despesas, tanto variáveis como fixas. Então, aí entra, dependendo do seu modelo de negócio, você vai ter certos custos e despesas variáveis. E certas despesas fixas. O teu aluguel ali, folha de salário, você já tem que ter uma receita no mínimo que cubra esses custos fixos, né? E aí já entra o problema, porque, como a gente estava falando, o empresário fica preocupado em vender e não se preocupa com o ralo, né? Ou seja, com os gastos que ele está tendo. E na hora de precificar, a gente precisa saber certinho, né, todos os custos da empresa, porque aí entra a questão de entender a sua margem. E aí entra a estratégia de negócios também. Porque, por exemplo, né, qual que é a diferença entre uma empresa atacadista e uma empresa varejista? O atacadista ele vai ter margem mais premiada do que um varejista. Contudo, ele precisa ter um volume de vendas muito grande e uma estrutura de custos fixas, né, despesas fixas, que vai ser diluído nesse volume de vendas. Porque muda a logística, muda tudo. Exato. Né? Então, precificar, entender a lucratividade do negócio é um equilíbrio entre margem de contribuição e despesas fixas. A diferença disso gera justamente um lucro operacional, né? Até o EBITDA, que já está no lucro real e tal. Então, assim, ter esse conhecimento. E por mais que às vezes, esse número mágico vezes 3, às vezes realmente, se você fizer isso, você vai empiricamente ele funciona, mas não se chegou o número... Você vai ter lucro, mas quanto de lucro eu tenho? Quanto de desconto eu posso dar? E se eu vendesse mais barato, será que eu não ia vender mais? E por vender mais, ia gerar mais lucro do que esse preço que eu estou fazendo? Então, todas essas perguntas, a gente, lógico, precisa ter todos os números para responder, mas o trabalho do consultor, na verdade não é do consultor, o trabalho do gestor é esse. Então, os gestores das empresas precisam estar sempre olhando
dessa forma. Tu falou um negócio aí que me chamou muito a atenção aí. Você tem que olhar os números e isso não é chutômetro, não é exercício de futurologia, né? Você tem que analisar os números e identificar ali onde estão os gargalos, onde estão os gaps, onde você pode melhorar, onde pode apertar, onde tem que enxugar. Beleza. Aí eu te falo, cara, a gente enfrenta muito problema na área tributária, que é das omissões, né? Muita gente compra sem nota, muita gente vende sem nota, muita gente faz confusão patrimonial. Eu já vi gente comprar um carro para usar com o dinheiro da empresa. Eu falei, eita. Demais, acontece Eita. demais. Então, assim, até que ponto isso é corriqueiro de acontecer e tem uma forma de vocês resolverem ou só a conscientização? Porque é verdade, nós estamos no Brasil, gente. Nego compra sem nota e nego vende sem nota. Sim. Pode fazer isso? Não pode. Você tem o risco de detecção por parte do fisco. E aí o cara fica andando na linha bamba ali, né? Hoje eu me esbarrei aqui, passou de raspão, quase que o fisco me vê. Gente, uma hora a casa vai cair. Uma hora a casa vai cair. E você ainda prejudica a sua gestão, né? Porque não tem como o Exatamente. planejador ter noção do real do faturamento. A gente orienta sempre olha, isso aqui não está correto, vamos tentar melhorar a gestão para ficar 100% correto. Então a gente sabe a realidade brasileira, a dificuldade que todo mundo tem. Então, como você falou, às vezes tem fornecedor que não emite nota e tal, daqui, de lá. Só que a gente precisa estar certo, porque empreender é uma gestão de risco, né, de todas as formas. Sim. Então você precisa entender essa questão. Olha, se continuar desse jeito, você pode receber uma cartinha da Receita, meu amigo, e aí acabou a empresa. A famosa cartinha do amor. Essa cartinha ninguém quer, né? Vai lá, toque, quem é? Aqui, ó, é a multa. Uma vez eu ouvi isso do meu advogado, né? Ele falou assim, olha, pra mim você tem que contar a verdade. Se for pra inventar a desculpa, a mentira, deixa que eu invento. Mas eu tenho que saber a verdade. É a mesma coisa você. Se o empresário falar pra você que tá faturando X, cara... mas eu não tenho tudo isso de nota. Tá, mas você tem que saber o real faturamento, a real situação da empresa, senão você não consegue ter noção de qual é o lucro real do camarada, né? Então, assim, fica o conselho, né, gente? Ó, se quiser mentir pros órgãos de controle e tal, tudo, a gente não recomenda. Mas não mente pro planejador, né? Não o cara mente pro pra gestor. E Não se engane. é uma sucessão de coisas, né? A gente, sobre a recuperação de crédito. A gente vê muito empresário que não quer fazer recuperação de crédito, que é direito dele, porque ele vive nessa informalidade. Paga tributo a mais, tem medo de pedir o que ele pagou a mais pra ninguém mexer no que ele tá errado ali. Fica com medo de entrar no radar, que a gente sempre explica que não é assim que funciona, mas ele deixa de reaver o direito dele por conta dessa informalidadezinha que E ele uma coisa vive. não tem realmente, né? Nada a ver com a outra, assim. Não, Exato. são setores são coisas diferentes diferentes. ali dentro. Só que é o medo, né? Você tá errado, quando você tá errado, você tem medo de tudo, né? Às vezes o camarada roubou uma bala na feira. A polícia passa na frente da casa dele e ele se esconde embaixo da cama. A culpa no cartório. E assim, eu até fazer um alerta, né, para as empresas, para os empresários, isso porque a gente está vivendo um momento de transformação, né? O crédito, né? A nossa carga tributária vai aumentar. Não estou aqui para passar pano, falar mentira que estão contando lá em Brasília, não. A carga tributária vai aumentar, nós vamos ter o maior IVA do mundo. Isso se justificou por parte do governo, para que seja aprovado, que agora a gente vai ter a tal da não cumulatividade ampla. Até para falar é difícil, imagina para praticar. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, empresa, vai ter crédito de tudo que você comprar que seja ligado ali à tua empresa. Você não pode comprar, né, uma garrafa de cachaça para tomar no final do expediente, isso não vai gerar crédito. Mas a resma de papel que não gerava crédito, né, o cafezinho não gerava crédito, isso vai passar a gerar crédito. Só que o crédito vai passar a ser financeiro. Então só vai ter crédito se você comprou com nota fiscal e o imposto foi pago. Vai acabar o lucro presumido, né? E com o split payment vai acabar esse lance de você ficar com o dinheiro do governo transitando na sua conta por 40 dias. No momento do pagamento, o meio de pagamento faz o split. Isso já acontece hoje com o iFood, né? Você paga R$100 numa pizza, a pizzaria leva 80, o iFood leva 15, o motoqueiro leva mais 5. A própria maquininha de cartão, já fez a vida inteira. Já faz isso e cada vez mais o real, o papel, tá acabando. Eu não lembro a última vez que eu peguei uma nota aqui, né? Então fica a dica aí, assim, que se você não tem ainda noção do que vai acontecer a partir do ano que vem, o compliance ele vai ser mais exigido do que nunca. E não é pelo fisco, é pelas empresas que estão comprando de você. Se você vende, você vai exigir de quem está te fornecendo. E quem está comprando de você vai exigir de você. Isso talvez possa ajudar o teu trabalho, porque quando melhora o nível das informações, vocês conseguem fazer um planejamento melhor, né? Exatamente. Então a gente vai conseguir fazer, ter assim toda a cadeia produtiva, digamos assim, vai estar mapeada, né? Vai estar mapeada e a gente vai conseguir trabalhar. E vamos ter que estar sempre junto dos contadores tributaristas para fazer os cálculos corretos ali. Opa, tamo junto. Quando você fala em planejamento, Caio, eu entendo que você trata muito da porta para dentro, né? Organização de processos, que você falou,
talvez capacitação de gestores, não sei se também atua nessa área de capacitação. Se vocês colocam um gestor, se vocês prestam serviço no lugar de um gestor, depois tu me explica isso aí. Mas a minha dúvida ficou o seguinte, com relação ao principal que você tocou, que é, não adianta ter tudo estruturado, tudo isso bonitinho, a melhor empresa mais limpa do mundo, se você não tem vendas, né? Se você não tem clientes para quem que vão tirar receita, né? E aí um dos mecanismos de venda que eu queria até levantar essa bola aqui para ele falar um pouquinho, que a gente utiliza, uma das principais ferramentas é o networking, né? Estamos falando de empresas, as relações se constroem por pessoas e transcendem para as empresas. E eu tive a oportunidade, a grata surpresa, de reencontrar o Caio um dia numa reunião do BNI. Isso. Né? E ainda tá lá no BNI, ainda existe. Explica o que é aí esse, né? E o papel do network aí nas vendas, se você estratégico, acha válido isso aí. Já falamos muito de estratégia aqui, planejamento. Então, o network ele é extremamente estratégico para os empresários. E estou lá ainda, né, no BNI Coliseu, estou como presidente agora também. Lá, o cara é importante aí, ó. Por enquanto, né? Lá a gente tem essa rotatividade. Meu mandato daqui a pouco já acaba, mas estamos lá sim. E todos nós aqui somos empresários, né? Então, e somos prestadores de serviço. Então, o prestador de serviço, mais do que qualquer, né, do que o varejo, digamos assim, do que o comércio, a gente precisa estar conhecendo novas pessoas a todo momento. A gente precisa fazer network, porque pessoas compram de pessoas. Até no começo aqui do podcast você falou. Não, primeiro eu conheci o cara, cria uma amizade, cria um vínculo, uma confiança. Aí a gente começa a entender o trabalho de cada um e aí a gente vai fazer negócio mais para frente. Sim. Então, o BNI, ele é que significa Business Network International. Então, realmente, né, é uma comunidade, até eu falo que é uma metodologia, na verdade, que foi criada nos Estados Unidos há 40 anos atrás, pelo Dr. Ivan Misner, que também era consultor empresarial, assim como eu, e, como qualquer negócio, de uma dor dele surgiu o BNI. Então, ele perdeu um grande cliente, o cliente dele acabou quebrando, falindo, e aí ele falou, poxa, preciso agora, né, aqui refazer minha carteira. E aí o americano tem muito essa cultura de fazer network. O americano sabe da importância disso já há muito tempo. O brasileiro que está descobrindo ainda... Porque o brasileiro parece que tem medo de falar de negócio, né? Se a gente vai num bar assim... não quero falar de negócio. Amigo... Eu vejo as pessoas com medo de dar preço do serviço. Exato. Não, mas eu tenho vergonhinha... Então não vende, porra. Tem medo de vender, fica sem vender. Eu até adoto essa premissa. Eu aprendi com o Márcio. Aprendi muita coisa com o Márcio. Ele fala assim, cara, se você tem um produto... E você confia na qualidade do seu produto. Senão você é um merda. Você está prestando um serviço que não serve para nada. Mas se o teu produto é bom, cara, a tua obrigação é oferecer. Vai falar. Porque você vai ajudar a pessoa. Você é isso. Eu, por exemplo, antes de ser tributário, eu sou professor. Mas eu não tenho milindre em cobrar um preço de hora-aula que eu acho justo pro meu tempo. Não é pelo que eu estou executando em 1 hora. É pelo que eu sei para executar em 1 hora da melhor maneira. Eu não tenho milindre de cobrar um preço alto porque eu sei o retorno que eu vou dar para aquela pessoa que aprender minha aula. Perfeito. Cara, é a mesma coisa uma consultoria, a mesma coisa uma defesa tributária. A gente que agrega o valor ao nosso serviço. Aí, pessoal, mas eu tenho medo. Porra, você tem medo? Então muda de profissão. Vai ser empregado de alguém que não tem medo. A pessoa tem que ter medo de não sair do lugar que ela tá. Assim, o medo tem que ser esse. Assim, o medo é, cara, sabe ficar assim o resto da vida? Então, beleza, né? O meu medo maior é de continuar estagnado. Então, eu vou tentar, vou me arriscar a crescer. Mas o que eu ia falar... você falou do network. Não, do network... Que o brasileiro não tem muita cultura de fazer, tem medo de fazer network. Exato, Porque a questão é essa. Então, no BNI ali, você também é muito importante participar desse grupo de network, porque você aprende a falar do seu negócio. Sim. E você já começa a falar, entender essa questão de que, cara, o meu serviço vai te ajudar. Eu até lembrei que eu ia falar agora. Por exemplo, às vezes na nossa consultoria, o pessoal fala, poxa, né, é caro, não sei o quê, um investimento alto. Só que eu falo, cara, esse é um investimento que não tem como dar errado, porque duas coisas. Ou ele vai realmente se pagar, eu só não posso prometer isso porque não dá para falar que eu vou fazer a empresa lucrar mais, vender mais. Depende de mercado, são vários fatores externos, mas você, no mínimo, você vai aprender como você realmente deve fazer o seu trabalho de gestão. Até para você tomar uma decisão racional, que você tem que fechar também o negócio ou mudar de ramo, né? Exatamente, porque se vale a pena ou não você continuar do jeito que você está fazendo. Só que a consultoria, ela às vezes acaba se pagando, até brinco que o meu recorde até hoje foi na segunda reunião. Na segunda reunião, a consultoria se pagou. Porque a gente percebeu, como o empresário está sempre cheio de coisa para fazer, sem tempo para pensar, e toda hora é bombeiro, né, apagando incêndio, ele não consegue olhar coisas básicas, simples, de renegociação, às vezes, de taxas, de juros. E aí, quando eu me deparei ali, nesse caso, um cliente nosso que tinha 3 lojas, o faturamento dele era bem legal, e assim, era muita venda de cartão. E eu falei, cara, essa taxa que tá pagando a maquininha tá muito alta. Peraí, vamos negociar. Sim. Coisa
simples, que no segundo reunião falou, e aí, conseguimos negociar? Vamos, conseguimos, baixou para tanto. Fiz o cálculo para ele. Já passou a sobrar dinheiro? Não, fiz o cálculo para ele. Cara, isso aqui, que você vai economizar em um ano, já é mais do que você pagou aqui da consultoria. Falei pra ele, tô indo embora, tchau. Minha consultoria já tá paga. Não, brincadeira, a gente continuou ali e vai fazer ele ganhar mais margem. Então, nem sempre vai acontecer isso. É um caso, né? Mas, às vezes, por exemplo, um outro caso, estava falando do meu amigo, que era prestador de serviço. Ele tinha 2 empresas, lucro presumido. Mostrei para ele, cara, tá errado isso aí. Vamos mexer, né? Vamos fazer ali uma jogada totalmente legal. Tá no regime tributário errado que você fala. Não, justamente. Ele poderia ter uma dessas empresas no Simples, a outra no lucro presumido, funcionários estarem em uma aqui e tal, fazer uma jogada ali. Pela folha dele, pelo tamanho dele, ele vai economizar de 30 a 40 mil reais por mês de imposto. E não está fazendo nada ilegal, vai fazer tudo 100% correto. É uma reorganização societária de negócio, exatamente. Né? Era uma questão técnica, que era só reorganizar, né? Quadro social, a gente ia ter que distribuir ali entre os sócios, mas era uma questão extremamente estratégica e quando a gente diminui imposto na empresa, isso aí é direto na sua lucratividade. Exato. É muito melhor do que vender mais, é conseguir economizar um custo, porque já atinge diretamente sua lucratividade. Então, para você, por exemplo, 30 mil a menos, é 30 mil a mais de caixa que vai sobrar. Se você vender 30 mil a mais, você não tem 30 então, você não vai ter 30 mil, exatamente. Esse é o ponto. Então, essa conta ao inverso que o empresário às vezes não entende. Né? Exatamente. E aí, por isso que eu falo, então, quando a gente chega para fazer esse trabalho da gestão, é mostrar todas essas possibilidades para o empresário. Cara. Então, lá no BNI, voltando para o BNI, a gente fala isso toda semana, para 30 empresários, as pessoas começam a entender então o que você faz, e aí você cria vendedores da sua empresa. Então, imagina, outros empresários de extrema credibilidade começam a vender o seu negócio. Falando bem de você. Para a rede de contatos dele. Sim. Então, é uma metodologia muito legal, o BNI, então assim, funciona muito. Outros grupos de network também que existem. É uma coisa que eu recomendo para todos, estar inserido em algum grupo desse. Eu só vou fazer um alerta quando se fala em network, que hoje em dia, a palavra quando entra na moda, todo mundo posta, né? Aí a pessoa vai e posta uma foto com um cara famoso, fala network de milhões, foto de milhões. Gente, só para lembrar, networking, cara, é quando você cria relações. Exato. Né? E muitas vezes eu até vou um pouco além, né? Eu fiz uma imersão com o Flávio Augusto, ele fala que inclusive o network ele se compra. Tá? Por que se compra? É porque você tem que estar no mesmo ambiente da pessoa. O BNI é uma oportunidade muito bacana. É reunião semanal e tal, você vai lá, se vende, conhece outros produtos e faz a pessoa conhecer o seu para ela poder te vender. Então, é uma oportunidade de ouro. Agora, se você quer estar no meio das pessoas que podem ser seus possíveis clientes, seus possíveis parceiros de negócio, cara, você compra esses acessos. Então, tem vários grupos, várias mentorias, várias comunidades que eles chamam, né? Que as pessoas, porque lá no início você falou de novo também, as pessoas se conectam com pessoas. E aí, quando você se mostra interessante para aquela pessoa, você faz o negócio, dá match. Isso. Igual o Tinder. Ah, não, Tinder não pode mais falar. Não pode. Tinder Tinder não pertence mais. Mas isso também funciona muito, né? Porque queira ou não também... Isso aí é uma coisa mais minha, eu gosto muito de marketing, né? Estratégico também. É o que a gente fala nas redes sociais. Então, não adianta a gente ficar, às vezes, fazendo sempre um vídeo bonitinho, algo assim muito comercial e tal. Por quê? As pessoas compram de pessoas. Então, é muito melhor a gente ter uma coisa mais humana, autêntico na rede social, você mesmo. A verdade vende. Exatamente. As pessoas entenderem a sua personalidade. Porque aquela pessoa que é amigo de todo mundo, né? Não é amigo de ninguém, digamos assim, não tem personalidade. Sim. O cara que fala sempre bonitinho que as pessoas querem ouvir, não conecta. Não vai conectar. Então... E eu vou te dar um exemplo concreto, tá? Eu já fechei negócio porque eu sempre posto depois dos jogos, quando o Vasco ganha, eu sempre reposto o post do Vasco, né? É uma das nossas paixões, o hobby, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu amo viajar e eu sou vascaíno. E sou fã do Belo. Então isso é certo. Quem olha minhas redes sociais, quem acompanha a minha vida, eu sou autêntico nesse ponto. E aí, cara, raramente a gente posta esse negócio do Vasco das vitórias, né? Porque a fase não tá boa. E um camarada mandou isso pra mim. Pô, sorte dessa vez. Foi contra o Santos e tal. Aí eu falei assim, sim, de vez em quando a gente dá sorte e tal. Aí a gente conversou sobre o Vasco. Ele falou, não, mas eu vou te falar, eu sou palmeirense, eu tenho apreceio pelo Vasco e tal, tudo. O apreceio foi de propósito, tá, gente? Não precisa cortar, não. Eu falo de brincadeira isso aí. O odio, o apreceio. Aí, igual careco. Minha filha, quando era pequenininha, tinha 3 anos, ela falava que o papai era careco. Aí até hoje eu falo que eu sou careco. Porque ela achava que careca é mulher, careco é homem. Então eu sou careco. Ponto, né? E aí a gente foi conversando e tal. Ele falou assim, pô, mas, cara, eu gostei da sua forma de falar e tal, tudo. Eu sou contador. Pô, vamos trocar uma ideia? Vamos trocar uma ideia. Daí nós fizemos um meet e tal, tudo virou parceiro de negócio. E aí você vê, conecta por quê? Por causa de um post do Vasco. Exatamente.
Por causa da nossa vida pessoal. Nunca é, às vezes, o mais lógico, né? Que acontece, que vira. Eu gosto de falar isso também nas empresas. Porque muita gente não percebe realmente aonde está o dinheiro da venda daquela empresa. Então, por exemplo, isso eu acho muito legal de trabalhar e incentivar também alguns clientes, porque parece que, assim, como que é? O óbvio nunca é tão óbvio assim. O óbvio precisa ser dito, O óbvio né? precisa, não. E tem isso, mas a questão, por exemplo, farmácia, né? Todo mundo fala, pô, farmácia ganha dinheiro com remédio, vendendo remédio e tal. Só que hoje em dia a farmácia estão ganhando muito dinheiro com publicidade. E ninguém percebe isso, ninguém está vendo isso. Então, até por isso, tem, lógico, várias estratégias ali de abrir várias farmácias e tal. Só que quanto mais farmácias você tem, você consegue distribuir estoques, essas coisas, mas você tem também mais visibilidade. Vitrine, né? Vitrine, então aplicativos das farmácias. E aí os fornecedores, as indústrias farmacêuticas querem aparecer, querem estar num panfletinho e tal. Sim. Isso está virando Na linha de frente, primeira prateleira. isso está virando uma linha de receita já bem interessante para as farmácias. E também, por outro lado, estão começando a vender Red Bull, outras bebida proteica, chicletinho e tal. Que tem ticket alto, Que né? vai dar mais margem até do que o remédio. Então, às vezes, o remédio virou até isca. Exato. Para atrair a pessoa ali para Cara, tu loja. falou um negócio interessante. Eu li um dia, não sei até que ponto isso é verdade, também não aprofundei no meu estudo, mas dizem, o negócio do McDonald's não é mais vender sanduíche. Parece que o negócio do McDonald's virou imobiliário, né? Ele compra e arrenda. Tu sabe dessa história? Exato. O McDonald's em si é isso. Ele é um negócio imobiliário. Porque o franqueado, ele vai pagar eternamente o aluguel. Não é nem royalty, não é nem royalty. Vai pagar o terreno, o aluguel pro McDonald's. Só que a propriedade é do McDonald's. Exato. E você paga pra ele a propriedade. Então, você tem uma pessoa ali que vai te pagar o resto da vida no valor X, fora o royalty da marca, fora... Cara... Por falar em royalty também, a gente tá falando aqui sobre tributos, essa semana ali eu vi um case justamente da Nike. Não sei se chegaram já a ver esse case, que a Nike tem, parece que são duas empresas, né? Uma sediada em Amsterdã e outra em Bahamas, se eu não me engano. E essa empresa... Paraíso fiscal. Que é o paraíso fiscal. E essa empresa que está em Bahamas, ela é a detentora do brand, da logomarca da Nike. E a outra empresa, ela tem que pagar pela utilização da marca da Nike. Olha então, só. essa empresa que está em Bahamas, ela só tem esse produto, que é os direitos autorais sobre a marca. Cara, isso é fenomenal. Aí lá ela não paga o imposto de renda sobre isso aí, Não, ou é muito pouquinho. Exatamente. Essa empresa que está na Holanda, ela é a produção, é toda a parte industrial e tal, e comercial, só que ela paga uma despesa gigantesca Tem uma despesa muito alta. de royalties para essa outra empresa. Então essa empresa quase não tem lucro, então é como se fosse o lucro real deles. Sim, lá, né? é muito baixo. Às vezes opera até com prejuízo fiscal. Até às vezes. E aí você paga nada de imposto, e em Bahamas é paraíso fiscal, o cara não paga Não sobre paga nada. faturamento. Cara, planejamento, É estratégia, planejamento tributário. Estratégia, né? Você falou esse lance de chamar a atenção. Cara, marketing é muito bacana, né? E não tem como fugir. Você tá vendo, a gente pode ser empresário, contador, tributarista, pode ser médico, pode ser o que for. Cara, o marketing existe em todas as situações. Eu tava vendo uma palestra no dia, eu vejo muito podcast também, eu consumo. A nossa ideia de fazer isso aqui realmente é de dar voz, de falar uma linguagem assim acessível, que as pessoas entendam. Tanto que as pessoas perguntam, né? A Juliana mandou mensagem hoje, eles não se conheciam, né? Cara, o que o Caio fala? Eu falei, o que a gente perguntar. Aí o Caio perguntou qual a pauta. Eu falei, o que a gente quiser falar. Porque assim, a gente vai falar, lógico, dentro da área de cada um, que você tiver mais à vontade para falar, mas de trazer informação para você. E com certeza alguma informação ou outra é útil, a gente sempre mexe com alguma coisa. E eu consumo muito podcast. Agora que eu virei fitness, eu faço a minha esteira sempre vendo um podcast. E eu tava vendo um que o cara falava esse negócio de chamar a atenção, que você falou do Red Bull, da prateleira. Olha que sacada. Eu acho que foi o cara da Chili Beans. Ele pegou na linha de produção dele, ele criou um óculos, sabe aqueles óculos de Jaspion, colorido, amarelo com rosa, com verde fluorescente, grande, que ocupa a palhaça inteira do malandro. Tal. E aí, numa entrevista, ele perguntou. E aí, botou as pessoas famosas para usar esse óculos, pagou por isso e tal. E aí, ele falou assim: cara, mas dá o retorno esse óculos que vocês criaram? É um pouco mais exótico, né? Um ou outro, gente do Tigrinho, o pessoal ali pode consumir porque quer estar em evidência, Sim. mas. É isso mesmo, foge um pouco do estilo de Chili Beans. Ele falou assim, não, você sabe qual é a jogada desse óculos? Eu nem conto com a receita de venda dele, que realmente é muito baixa. Mas quando eu coloco esse óculos na vitrine, ao lado direito e esquerdo dele, tá o meu modelo preto básico, o simples, aquele que vende. Esse eu vendo demais. Então o que eu faço? Eu chamo a atenção pro óculos, aí o cara compra o do lado. Falei, rapaz, eu... Igual o supermercado também, né? O posicionamento dos produtos é todo estratégico para estar aqui na O nego altura. paga a patrona da Coca-Cola. Exato. Criança, os produtos infantis Embaixo, ficam embaixo, tem toda essa estratégia. E a gente acaba ignorando, né? Aqui a gente fala muito da gestão estratégica, de fazer tudo com estratégia, mas os empresários acabam ignorando isso
Mas tem que ter. O supermercado, ele não continua ali à toa. Assim, hoje em dia a gente tem muita informação, né? Então, a questão, a gente vive na era da gestão de dados. Então, quanto mais informação as empresas têm, tá falando aqui de farmácia, aplicativo, essas coisas, tudo isso também é importante para começar a gerar essas informações, análises e tudo mais. E aí você falou de mercado, também tem outra história legal, que em algum mercado lá dos Estados Unidos, eles começaram a colocar as fraldas, quando tinha jogo da NFL, né, de futebol americano, eles começaram a colocar as fraldas de criança perto da cerveja. Cara, isso é sensacional. Assim, se existiu essa história, não, mas eu pra acredito gente existiu, pra gente existiu. Mas qual que é a ideia? É que eles sabem, porque eles têm eles começam a ter métricas. Números, né? Números. É que a gente está falando aqui a vida inteira. Precisamos fazer planejamento baseado em números concretos. Então, eles começaram a perceber que nesses dias tinha, né, um consumo maior das pessoas indo comprar fraldas e tal. Eram homens que estavam comprando, e esses homens acabavam, né? Cara, por que esse cara, quando for comprar fralda, no dia do jogo, coloca a cerveja do lado. Se a neném usa fralda, tá com a mãe, é de colo. Aí o homem que vai no mercado, aí o homem toma um negocinho. E ele vai ter o jogo depois, tal. Eu fui lá no mercado, agora eu quero ver meu joguinho em paz. Isso. O cara vai comprar cerveja. Então tá tudo posicionado ali estrategicamente. Então, assim, gôndola do mercado, a principal gôndola do mercado é aquela que tá na sua vista, assim, né? Tá direcionada no seu olhar. Então, isso também é caro, né? Ou seja, as empresas pagam para estar posicionado. Tudo se paga, né? Tudo se paga. Eu vejo o nosso bem, o bem mais valioso que existe no mercado hoje, realmente é o dado, a informação. As pessoas estudam o seu comportamento para saber o que te oferecer. E isso hoje, instintivamente, né, pelos algoritmos de Instagram e tal. Mas outro dia eu fui lá, eu tava clicando, eu pensei em comprar um Rolex. Falei, eu acho que eu mereço. Aí quando eu vi o preço, eu falei, eu acho que eu mereço, mas eu não tenho tanta pressa. Mas eu mereço. E eu entrei, cara, em alguns sites. Filho, até hoje, só aparece negócio de relógio e tal. Aí já apareceu até 1% em 99. Eu falei, mas esse também não tem coragem de comprar, não. Aí aparece de tudo. Mas por quê? Ele entende que você tem interesse naquilo. E tem muitas empresas hoje que vendem dados, vendem informações, né? As próprias farmácias têm essa questão da venda de dados, que é... E tá ali, seu CPF. É um caso até complicado. Cara, eu fui servidor público por 23 anos. Eu cansei de chegar na última semana do mês e ter que botar meu celular no mudo, porque eu ficava recebendo telefonema dessas agências me oferecendo empréstimo consignado. Crédito, Cara, teve uma Final que foi de ano, muito então, sincera. Meu Deus do céu. E ela foi muito sincera. Eu falei, olha só, filha, eu não tô precisando de empréstimo. Não, que só tem uma margem boa, o senhor pode pegar. Eu, sim, mas não tem propósito eu pagar juros, porque eu não tô precisando de dinheiro agora. Eu sou herdeiro e tal. Eu brincava. Aí ela falou assim, poxa, mas olha só, o senhor pode pegar hoje e cancelar no primeiro mês. E tá tudo bem. Aí eu falei assim, tá, mas por que eu faria isso? Qual sentido? Ela falou, pra me ajudar a bater a meta. pra eu bater minha meta. Eu falei, e aí eu esqueço de cancelar. Não, eu ligo pro senhor, eu lembro tudo. Eu falei, cara, por que ela tem acesso à minha informação? Ela tem o meu telefone, o meu contra-cheque, ela tem tudo que eu não dei pra ela. Mas ela tem dados, ela consegue me ligar. Isso, perfeito. E ela bate a meta dela por conta dos dados. Cara, esse negócio de meta é legal porque o consumidor tem que saber utilizar isso a favor dele também, né? Então, eu falo assim, às vezes, quando eu fui... Na verdade, assim, eu nem sei se aconteceu isso, depois que eu parei para pensar, mas quando eu fui comprar o meu atual apartamento, eu cheguei lá na construtora, tal, negociando, e era janeiro, começo do ano, já estava chegando no final do mês, e eu fiz uma proposta, aquela proposta insana. Tipo assim, truco, né? Truco, Vai que o valor era tanto, eu joguei, cara, assim, não, metade não, né? Mas um desconto gigante. Cara, o que eu tenho é isso aí, amigo. O que dá pra pagar é isso. 30. E aí? Aí o cara, não, peraí que eu vou pensar. Aí começou, porque, cara, começo de ano, janeiro, ninguém vende direito. O pessoal tá preocupado em pagar IPVA, IPTU. Ou seja, o cara falou, cara, vou fazer essa venda agora aqui do jeito que der, porque eu vou bater minha meta. Sim. Então, com certeza, eu consegui um baita de um desconto lá. Isso já tem um tempinho, né? Bons tempos que os juros imobiliários era baixo, era baixo, né? E aí, então, cara, consegui comprar o imóvel por um desconto enorme. Nessa consultoria no planejamento, vocês atuam também nessa parte da ponta, da negociação, porque assim, eu tenho um pensamento particular meu, e ninguém precisa concordar comigo, com relação ao desconto, né? Eu acho que o desconto ele tem que saber ser usado, né? Você tem que saber quanto é o desconto que você vai usar e usar estrategicamente em alguns lançamentos que você faz, algum evento ao vivo, alguma condição especial em que você oferece desconto. Mas eu sou um cara que eu sou completamente contra desconto. Então você que é cliente meu sabe que pode pedir. Eu não dou desconto, parcelo
Tá, mas por quê? Porque eu sei quanto vale o nosso trabalho. Eu sei qual é a tua dor e eu sei como que resolvo a tua dor. Isso. E vou te falar, se você está me procurando, é que você já tentou também algumas pessoas que não conseguiram resolver. Então, eu acho que não é nem pelo dinheiro em si, mas é pela sua postura, pelo seu posicionamento. Cara, como é que você trata essa parte do desconto? Porque você dá consultoria para as empresas. Existe uma política comercial de desconto ou isso é no feeling? Não, existe, então tem que ter. Você acha que o desconto é pejorativo? Ou não, tudo bem? Não, assim, depende da situação. Eu acho que o desconto ele tem que ser pensado... Você pediu um desconto e ganhou. Se você me pedisse, eu não ia dar. Ia dar pra ser meu amigo, mas não normal. Esse é o pior cara pra vender, né? Amigo, familiar, cara, meu Deus do céu. Mas o desconto, ele tem que ser bem pensado, né? Ou seja, ou a gente já tem... Depende muito do produto, serviço, né? Então tem várias estratégias diferentes. Então, se você vai dar algum tipo de desconto, você já tem que estar sabendo a sua margem, sabendo, ou você já está precificando um pouco mais alto, só para a pessoa saber, você sabe que ela vai pedir um desconto, você negocia e tal, e você fecha pelo valor que você queria desde o início. Né? Lá nos bastidores você já sabe qual sabe. É a tal da Black Friday. Black faz Fraud, muito isso. Né? A Black Fraud, virou chacota isso. Exato. Só que assim, na Black Friday, por exemplo, então realmente é um momento ali já é cultural, todo mundo vai fazer. Então você precisa se preparar para chegar naquele momento, ter os produtos corretos. Ó, esses aqui vão entrar na queima de estoque e tal. Porque é pejorativo o desconto, de fato. Porque toda hora você está dando desconto no seu produto... Ninguém mais que te leva a sério, ninguém quer pagar o preço que você pede. Exatamente. Então alguma coisa está errada. Então você precisa, falando de varejo, né, de produtos, você tem que ter uma estratégia. Olha, eu vou fazer uma queima de estoque porque às vezes é necessário. Por exemplo, loja de roupa. Loja de roupa é difícil porque você tem que comprar vários tamanhos, várias cores. Tem coleções. Então vai ficando aquele estoque para trás e a gente tem um volume ótimo de estoque. Então, se você olha ali, você tem, sei lá, 12 meses de estoque. Amigo, por que você dinheiro tem tudo parado. Justamente. Se você tivesse aqui 5 meses de estoque, o ideal, por exemplo, de loja de roupa, que a gente fala, é 4 meses, que seria justamente a estação, né? Você vai trocando as estações. Só que a gente sabe que na prática é muito difícil a gente conseguir ter isso. Mas se você tem 5, 6 meses de estoque ali, já está mais do que suficiente. Assim, já é ok. Estoque parado é dinheiro que você poderia estar vendendo de outra forma. Você tem que, de qualquer forma, queimar esse estoque. Só que aí você tem que ser estratégico também. Não dá para sair, vou fazer toda hora aqui alguma coisa. E assim, a gente é movido, vão moldando nossos comportamentos. Eu sou um cara, um exemplo vivo, que eu não compro roupa de Natal e Ano Novo. Por quê? Primeiro que o shopping tá infernal em dezembro. Eu não tenho tempo, nosso tempo é muito caro, eu não tenho tempo para ficar batendo perna lá e dando cotovelada nos outros no meio do shopping. E eu sei por quê. Há 15, 20, 30 anos isso acontece, que em janeiro todo mundo tá com 50% de desconto. Sim. Ou 60 ou às vezes 70. Falou, cara, em janeiro o shopping tá mais vazio, o preço é mais barato. E assim, tá bom. Foi o que eu falei agora. Eu não vou comprar roupa pro Natal. Do consumidor ser estratégia na hora de comprar. Compra em janeiro, cara. Acabei de falar, comprei um apartamento em janeiro, imagina uma roupinha. É isso. Porque as empresas precisam, né, se livrar do estoque. Então, todo mundo se prepara para vender bem no Natal. O que não vendeu, em janeiro vai ter... E esse controle de rodagem de estoque, isso vocês fazem e isso para cada segmento é diferente. Não tem um padrão, uma regra. Não tem... A gente tem... Assim, não são regras, né? Mas a gente, como eu acabei de falar, a gente tem as boas práticas. Para mim, né, hoje, assim, no tempo que a gente vive, tudo é rápido, os fornecedores entregam rápido. Então, na verdade, o seu estoque tem que ser praticamente o just in time que a gente fala, né? Toyota surgiu com o toyotismo e tal. Sim. Mas é porque a gente tem um giro rápido, a gente consegue chegar. Então, depende muito do segmento, né? Então, tem segmentos que a gente precisa ter um estoque maior, que são vários itens. Então, tem que ter um pouquinho de cada coisa. E quando a gente fala meses de estoque, é porque a gente está, na verdade, só analisando o quanto você utiliza de estoque por mês, que é o seu CMV, e versus o que você tem de estoque. Então, essa é a conta. Sim. Então, assim, se eu, digamos, né, eu uso 10... O tempo que demora para reposição. Exatamente. Tudo. Se eu uso 10 mil de mercadoria por mês e eu tenho 100 mil no meu estoque, eu tenho 10 meses de estoque, digamos assim. Mas não quer dizer que eu não preciso comprar mais nada, porque é um outro item que sai mais e tal. Então, são esses cálculos que a gente faz para tentar, olha, esses 100 mil do seu estoque, cara, se tivesse 50 mil ali, já estava ótimo. E outros 50 mil podia estar no seu caixa. Sim. Então a gente começa a mostrar... Ou fazendo receita financeira, né? Aplicado. Só podia ter reinvestido. Tu me falou um negócio que me lembrei, uma outra coisa aqui, uma dúvida que talvez seja recorrente, porque no tributário a gente vê muitos benefícios fiscais, né? Para as empresas de e-commerce se instalando. Porque, assim, na verdade, a legislação tributária ela vai se adaptando também ao mundo real, né? Quando a Constituição de 88 foi aprovada, não existia compra online, né? No malha você tinha um telemarketing lá, alguém ligando para você para oferecer aquelas câmeras velhas lá de TechPix, TechPix, Hoje em dia
que, cara, eu tô aqui falando com você, é possível que isso aqui esteja escutando e daqui a pouco me ofereça algumas coisas, né? Então, assim, eu vejo, por questões tributárias, muitas empresas migrando do físico para o online para aproveitar benefícios e reduzir custos, né? Você vê esse movimento também, você acha temeroso esse movimento, é uma tendência das empresas, eu sei que tem empresas que você não consegue sair do físico, né? Mas as que podem. Então, e é mais vantajoso mesmo o mercado digital. Por exemplo, a loja de roupa, por exemplo. Qual a diferença de uma loja física e uma loja virtual, né? Assim, é que são modelos de negócio diferentes, né? Então, para você estar no online, você precisa estar preparado para isso. Então, você tem que ter ali, por exemplo, um sistema adequado, questão de logística, né? Parceria ali com entregas ou outras empresas transportadoras parceiras. Então, você tem que dar todo um suporte ali para conseguir vender nesse online. Mas eu vejo muito, sim, essa transição, né? Cada vez mais a loja física é só um posicionamento de marca, é um estoque que está ali e o online tem que estar todo vapor. Porque assim, você passa na rua, você vê a vitrine, beleza. Mas se você abre teu Instagram, teu TikTok, tu também vai ver a vitrine todo o tempo, né? E você falou uma coisa assim que é importante, que aonde estão localizadas essas empresas, então se ela está localizada numa cidade que tem uma logística boa, que não é o nosso caso aqui no Mato Grosso, por exemplo, então a gente já tem uma desvantagem competitiva muito grande. Sim. E ela tem ainda um incentivo fiscal na região que ela está. Então, ela consegue praticar um preço mais agressivo. Então, realmente, a gente tem muitos clientes que sentem assim, o impacto do e-commerce nos seus próprios negócios. Então, a gente precisa realmente entender assim, benefícios, valores que a gente gera para o cliente para tentar se diferenciar desse Às vezes é mais vantajoso estar no presencial ou no online, né? Sim. E eu vejo assim, até questão de valuation, né? Porque assim... Era um ativo da empresa, na verdade ainda é para as que tem, o ponto comercial, né? Você vê a pessoa vender o ponto comercial. Cara, se eu tenho uma empresa online, eu não tenho ponto comercial, não preciso comprar ponto de ninguém. Você precisa fazer um brand da sua marca para você distribuir ela na cabeça das pessoas. Aí dependendo do tamanho da empresa, no máximo assim, ela vai ter um CD, né? Um centro de distribuição aqui, outro ali, vai ter algumas outras coisas físicas. Questões logísticas. Logísticas, Mas em questão de valuation, no final hoje... o pessoal tem se portado mais o quê? Realmente, o fluxo de caixa livre. Expectativa de receita. Exatamente, ou seja, a escala, se ele consegue ter escala ou não. Então, eu também acho que a gente vive numa bolha de valuation, né? Que você falou agora, assim, muito grande. Eu vejo empresas sendo extremamente super valorizadas, assim, ainda mais aquelas fintechs da vida, né? Por exemplo, o Nubank, quando faz o IPO, ser maior do que o Itaú, para mim é um negócio meio que surreal ainda, né? Não é palpável. Não tem como, né? Mas aí tudo é que caiu, depois eles saíram daqui, ficaram só em Nasdaq, né? Nos Estados Unidos. Mas eles têm também um modelo de negócio que é bem interessante também. Tanto é que grandes bancos agora estão sofrendo pra caramba com o agronegócio, tomando prejuízo, e o Nubank tá conseguindo sobressair, né? É aquilo que você falou, às vezes a receita principal dele não é abrir conta em banco, são os produtos que você oferece. Então é um modelo de negócio. Então, assim, o Nubank aos pouquinhos vai calando um pouco a minha boca também nos resultados, né? Assim, a galera tava já Mas é isso aí, eu acho que o aprendizado é esse, a gente vê as coisas que deram certo, vê o que deu errado. Então, mas ainda assim, acho que foi demais o valuation dele. Ô, Caio... Não, pode falar, eu ia fazer a pergunta pra você, não pode falar. A gente tá falando aqui de que os empresários negligenciam essa consultoria, esse serviço especializado. Você consegue relacionar quais são os setores que mais procuram, que mais têm cuidado com isso e quais mais negligenciam mesmo essa necessidade? É difícil porque todo setor, está todo mundo precisando de ajuda. Assim. Precisar, todo mundo precisa. Mas a gente tem alguns, digamos assim, alguns segmentos que são mais complexos, né? Então, se a gente pega, por exemplo, negócios que são complexos no Brasil, transportadoras atuam com margens bem espremidas e o custo operacional bem alto. Diesel, pedágio, imposto, forte. Então, assim, é complicado. Fora os riscos, né? No Brasil, roubo de carga e tal. Então, transportadoras são empresas que procuram muito por consultorias, empresas que estão ali também no atacado, né? Distribuidores, também falando já de peças. Mas, assim, na verdade, são todos os segmentos a gente atua. Sempre dá para melhorar, inclusive, né? É difícil. O pessoal também, comércio, né? De roupa, o pessoal do comércio realmente também... Porque sempre são... Quem mais sofre são os negócios que possuem margens mais apertadas. Então, prestadores de serviço, como a gente tem uma margem teoricamente mais alta, e até por isso a porrada vai ser maior em cima da gente, novo regime tributário.
Isso vai ser muito interessante, porque assim, vai melhorar, no meu entendimento, vocês podem até falar melhor, vai melhorar para quem é comércio e vai piorar muito para quem é serviço, né? Eu na verdade, esse negócio de piorar, vai piorar muito pra gente, que o nosso tempo tá acabando. Que eu ouvi falar. Esse negócio é complicado, a gente quando engrena, o tempo acaba, mas a escassez tá aí. Infelizmente, a gente vai seguir pro final agora, mas tem que ter muita coisa pra falar. Sim. Eu vou fazer uma pergunta pra cada um, vocês me permitem, pra fechar o evento aqui, mas, resumindo o que você perguntou, empresas do Simples Nacional, prestador de serviço, estão ferrados. As grandes indústrias atacadistas vão ter mais benefícios porque tem mais créditos a aproveitar. Isso. Então, assim, eu queria até tocar nesse assunto do Simples Nacional com você, da dificuldade, mas eu vou deixar para um outro episódio, já fica desde já para a parte 2. Juliana, eu perguntei para ele, eu vou perguntar para você, porque eu perguntei para ele o que eram os principais fatores que faziam uma empresa quebrar, e eu vou te pedir para você responder em 1 minuto se você puder. A gente sabe que também há um fator muito impactante para as empresas que não têm certidão negativa e tal, são as dívidas tributárias. Qual seria o melhor caminho para as empresas equacionar dívidas tributárias que impactam o serviço dela também? Bom, como a gente está falando, a estratégia. Procurar um serviço profissional especializado para poder fazer essa estratégia do passivo da dívida da empresa. Porque as empresas têm, por falta de ter um serviço especializado, eles têm o costume, a cultura de parcelar sem redução, parcelar sem estratégia, parcela, não paga, aí... Vira bola de neve. Isso vai virando uma bola de neve. Eu já vi empresas que não conseguiram se manter por conta da falta de estratégia. Então, o que fica... A conclusão é de que a falta de estratégia, ela quebra as empresas na hora de regularizar essa situação. A falta de certidão. A empresa não consegue atuar no mercado. O agro, por exemplo, não atua sem certidão. E, às vezes... Você fica pedindo a benefício fiscal. Exatamente. E as empresas acabam... precisa da certidão, vou lá, faz um parcelamento, faz o refis. E não é assim. A gente tem hoje o Instituto da Transação Tributária, que, analisado com estratégia, a gente consegue um número de parcelas maior do que os parcelamentos convencionais e redução de multas, juros. E que caiba dentro do fluxo de caixa da empresa. Exatamente, que caiba dentro. É uma estratégia que a gente faz a dívida que está na PGFN, está na Receita, ou na PGE, na Cefaz. A gente consegue... A estratégia é... a calcular o que ele vai pagar mensalmente. Não só, essa dívida aqui, a gente vai regularizar essa e a outra deixa para depois. Sim, não, perfeito. A gente consegue fazer aquela... Ou seja, procure seu tributarista preferido. Completa. Caio, já te agradecendo aí pela presença, obrigado pelo seu tempo. Sei que o cara corrida, a gente tá nessa correria. Um cara que eu admiro demais, um cara que tem muito conteúdo para dar pra gente. Queria fechar, fazer suas considerações finais e te fazer uma última pergunta, se você me permite. O que você acha que vai ser a principal dificuldade, o principal desafio das empresas aí com esse novo sistema tributário? Para onde você acha que eles devem correr aí ou ficar mais alerta para a partir do ano que vem? Eu acho que a questão principal vai ser a precificação, de fato. É saber entender, calcular certinho os seus impostos para precificar de uma forma competitiva e gerar o quê? Fluxo de caixa. Então, o que a Juliana falou aqui é extremamente importante. A gente tem um mantra dentro da gestão que é fluxo de caixa é rei. Então, não interessa se a sua dívida é gigantesca. O que interessa é a parcela mensal que você vai pagar de juros e tudo mais. Então, a questão tributária é essa. As empresas precisam entender como que vai ser agora cobrados os impostos, ter a precificação correta para ganhar competitividade, conseguir gerar volume de vendas e conseguir manter lucratividade da empresa. Lucratividade que vai ser refletida no seu fluxo de caixa. E vai gerar saúde financeira para a empresa. Show de bola. Aprendi hoje que fluxo de caixa é uma expressão mágica e que nem sempre vender mais quer dizer mais lucro. Exatamente. Cara, é muito aprendizado. Gente, agradeço de coração a vocês aí. Eu que agradeço. O Entre Alíquotas vai ficando por aqui pelo episódio de hoje, tá? Cheio de conteúdo. Comenta aí, curte, dá um like. E se você quiser, com quem precisa. Isso, e se você achar que vale, que faz sentido, pede pro Caio voltar. A gente tenta marcar uma agenda lá com o homem Segue a gente lá no Instagram também, né? Como é que é o Instagram? É Caio G. Cabral. Caio G. Cabral. @Juliana Tributarista. Você já conhece mesmo, tamo junto. Até o próximo aí, galera. Obrigado. Valeu, Forte abraço, tamo junto. Obrigado.